Muitos acreditam que a teoria do Big Bang explica a origem do universo com leis naturais e sem a intervenção de Deus. Mas é verdade que podemos explicar tudo assim? Vamos ver como funciona essa teoria. Até meu cachorro sabe que o Big Bang é algo como uma grande explosão. Esta explosão teria causado tudo. Umas décadas atrás, alguém descobriu que as galáxias se afastariam umas das outras. A suposta evidência dessa mudança é chamada redshift, ou seja, um desvio para o vermelho da luz das galáxias. Disso os cientistas ateus, ou cienti-ateus como chamaremos daqui em diante, deduziram que no passado as galáxias estariam mais próximas umas das outras. Voltando atrás no tempo deste jeito, o universo seria comprimido na famosa singularidade. Não se trata de uma mulher procurando um marido, mas de um estado ideal e misterioso do universo, que inspira a imaginação e a criatividade dos cienti-ateus. Na singularidade, todo o universo seria comprimido em um único ponto com densidade infinita. As leis da física como as conhecemos não se aplicam a este cenário hipotético. Isso torna a singularidade incompreensível e conveniente para os cienti-ateus. Aqui espaço, tempo e energia perderiam seu significado em um estado onde tudo é possível. Este é o ponto-chave para os cienti-ateus, já que não podemos entender a singularidade, então tudo é possível nela. Mas um dia, um cienti-ateu encontrará, ou melhor, inventará, todas as respostas. Ou, melhor ainda, encontrará apenas alguns, para que a ficção científica possa investigar, ou criar, ainda mais. Mas se resumirmos a história pelo que ela realmente é, o que nos resta é que a singularidade surge do nada, espontaneamente e sem qualquer motivo. A causa do Big Bang e a singularidade vem do nada e não tem causa. Mas há um obstáculo incômodo para os cienti-ateus, o princípio de causa e efeito. Afirma que qualquer coisa que tenha um começo, como o universo, ou uma discussão sobre sua origem, deve necessariamente ter uma causa. Mas o universo, tendo um começo, encontra-se sem causa. Como resultado, a causa da origem do universo permanece inexplicada e os cienti-ateus não conseguem provar a origem do universo apenas com leis naturais. Resumindo, os cienti-ateus dizem que o universo vem do nada e sem motivo, mas um dia, talvez, saberemos mais. Entretanto, não sentem a necessidade de um Deus criador, porque está garantido, não é hoje, mas um dia explicarão como algo surge do nada, sendo nada. Nada. Se você preferir, eles podem encontrar um número infinito de histórias baseadas em fórmulas matemáticas. Essa materialização do nada é elegantemente ilustrada com várias paráfrases e rodeios, que evitam a vergonha de fazer tal afirmação diretamente, sabendo que é completamente lógica. Não são eles que não sabem explicar, somos nós que somos ignorantes e não conseguimos entender. Mas quais são as opções reais para uma pessoa sem explicar a singularidade? Vamos ajudar aos cienti-ateus com esta lista de casos possíveis. A singularidade é eterna, então também não precisa de uma causa. A singularidade tem um começo, então algo a causou. Ou a singularidade nunca existiu, então o Big Bang está errado. A singularidade é eterna? Se a singularidade fosse eterna, não estaríamos aqui falando dela, pois o estado persistiria para sempre, portanto, também hoje. Segundo os cienti-ateus, este não seria o caso. O truque é que, na singularidade, o tempo funciona de maneira diferente, tornando os conceitos gigantes e eterno sem sentido. Mas esta é uma contradição. Se na singularidade pode existir algo que, no mesmo contexto, não tem começo e não é eterno, então, por que não um solteiro casado também? Ou uma falsa verdade? Ou uma singularidade conjugada? Provavelmente as condições de extrema densidade fazem com que a lógica funcione de forma diferente. Nesse caso, é melhor os cienti-ateus ir de férias. Porque, nesse caso, a ciência não faz sentido dentro da singularidade, pois qualquer raciocínio é baseado na lógica. Talvez a mente do cienti-ateu tenha trabalhado demais e a cabeça dele esteja em um estado de extrema densidade. A singularidade tem um começo? Mas digamos que a singularidade tem um começo. Neste caso, de acordo com o princípio de causa e efeito, deve haver uma causa. E, portanto, esta causa, ou é eterna, ou tem um começo e, portanto, outra causa. Ou o Big Bang está errado. Talvez o estado de densidade extrema possa fazer com que algo aconteça sem uma causa. Também neste caso, o cienti-ateu pode fritar um ovo para comer arroz, e logicamente falando. Vamos imaginar que um dia um cienti-ateu invente uma nova história que explique a singularidade, como uma flutuação quântica, parece que estou tendo déjà vu. Este processo sofreria do mesmo problema. Ou tem um começo, ou é eterno, ou podemos pensar em uma regressão infinita, ou tudo ao mesmo tempo, no furacão louco da densidade infinita. A teoria do Big Bang está errada.
Se decidirmos usar a lógica, devemos admitir que qualquer coisa ou tem um começo, ou é eterna. Conforme a lei da lógica de não contradição, não podemos ter os dois, a conta do banco cheia e minha esposa feliz. Impossível. Neste caso, a singularidade contém uma contradição interna. Portanto, se a teoria do Big Bang leva a essa conclusão, ela está errada. Se essa teoria nos leva a concluir que a singularidade não tem começo e não é eterna, mostramos por contradição que ela é logicamente impossível. A singularidade surge do nada sem uma causa? Se pensarmos bem, isso é um absurdo. Vamos pensar sobre o conceito de nada. O nada e o oposto de alguma coisa. O nada e a ausência de qualquer coisa, incluindo espaço, tempo, energia e matéria. Nada representa a inexistência. O nada é não algo. É um conceito muito simples porque não tem propriedades e não pode ser alterado por uma grande densidade. O nada é o conceito mais simples que podemos imaginar. Não depende do mundo físico, nem das leis naturais. Nada vem do nada. Nada pode fazer nada. Portanto, o nada não pode produzir singularidade, porque a singularidade não é nada, mas, ao contrário, alguma coisa. Isto é impossível. Nada é o que a maioria dos desenvolvedores de jogos independentes ganha. A singularidade de uma flutuação quântica. Famosos filósofos científicos especularam que a causa da singularidade seria uma flutuação quântica. Sem entrar nos detalhes técnicos, já podemos fazer o ponto imediatamente. O nada é a ausência de tudo. Uma flutuação quântica é algo e não nada. É fácil ter desentendimentos com a palavra nada. Por exemplo, vamos considerar esta frase. O arroz puro é melhor que nada. Nada é melhor do que o arroz e feijão. Portanto, o arroz puro é melhor que o arroz e feijão. Evidentemente chegamos a uma conclusão errada. Para entender o mal-entendido, temos que substituir a palavra nada por sua definição, não alguma coisa, ou nenhuma coisa. Ter arroz puro é melhor do que não ter alguma coisa. Nenhuma coisa melhor do que ter o arroz e feijão. Neste caso, a conclusão ilógica não segue. Mesmo que o cientista ateu pudesse relacionar matematicamente a flutuação quântica com a singularidade, ele ainda teria que nos explicar a causa da flutuação quântica. Então a flutuação quântica não explica nada, a origem não foi explicada. Não experimentamos a singularidade hoje, então em algum momento, se ela existisse, teria necessariamente sofrido uma mudança. Nenhum cientista ateu é capaz de explicar como ou por que em algum momento as atuais leis físicas, e, aparentemente, da lógica, teriam começado a se aplicar à realidade. Por mais que os cientistas ateus tentem, nunca conseguirão encontrar um modelo que explique a passagem do infinito ao finito. Na verdade, a singularidade nada mais é do que um paradoxo matemático. O infinito é um conceito matemático que não se aplica à realidade. Se pensarmos na singularidade como um estado do universo em que a densidade é infinita, não temos saída. Pensamos por contradição que é possível ter uma densidade infinita. Agora o universo começa a se expandir. Por qual processo matemático a densidade passa de uma medida infinita para uma medida finita? Por exemplo, se cada fração de segundo fosse reduzida pela metade? Ou se a expansão fosse exponencial? Seja qual for a operação no infinito, sempre acaba com um resultado infinito. Neste caso, a densidade infinita persistiria para sempre. Então não é possível ter densidade infinita. Aplicar uma densidade infinita a coisas reais é impossível. A densidade é uma propriedade física, as propriedades físicas são limitadas e não infinitas. É muito mais realista pensar que talvez algum cientista ateu tenha forçado demais as fórmulas e as contas não batessem. Também acontecia comigo durante os testes de matemática. Mas digamos que essa densidade tem um valor finito muito alto. Mesmo assim, os cientistas ateus não podem fornecer uma explicação plausível da causa do início da expansão. A resposta dos cientistas ateus sobre a origem do universo é a seguinte: não se sabe. Então, como nenhum deles sabe de nada, pelo menos esperamos que eles tenham encontrado evidências empíricas para mostrar que a singularidade existiu. Mas, infelizmente para eles, a singularidade, obviamente, nunca foi observada e não pode ser repetida em laboratório, e não há evidências empíricas para apoiar sua existência. Permanece por especulação matemática com um resultado comparável aos meus testes de matemática. Os mesmos dados das medições não concordam com a teoria do Big Bang. Quando eles encontram algum problema com os números, eles mudam a teoria, dando uma ajustadinha. Às vezes novas entidades matemáticas sofisticadas são inventadas, como inflação e energia escura, para manter o paciente vivo. O tolo mais recente é o do telescópio espacial Hubble. Rios de dinheiro, equivalente a orçamentos públicos, foram gastos para construí-lo.
A ideia dos cientíateurs era construir o telescópio mais poderoso do mundo e mandá-lo para o espaço, para que, ao observar mais longe possível, nos mostrasse as galáxias em formação, conforme a teoria da evolução cósmica. O que aconteceu? O telescópio mostrou galáxias muito distantes já totalmente formadas, refutando completamente o Big Bang. Por isso os cientíateurs tiveram que aumentar a idade do universo para a teoria, mais uma vez, sobreviver. Os cientíateurs acusam os cristãos de usar Deus como um paliativo quando não conseguem explicar um fenômeno. O nome da prática é God of the Gaps, que afirma que os cristãos usariam Deus para preencher todas as lacunas devido à sua ignorância. Mas, na verdade, são os cientíateurs que usam esse truque. Quando algo é inexplicável, como a singularidade ou suas causas, eles nos pedem para confiar neles, garantindo-nos que um dia encontrarão uma resposta. Portanto, devemos aceitar a singularidade, como verdade, com a esperança de que um dia alguém encontre uma explicação. Caros cientíateurs, isso se chama dogma. Religião dos cientíateurs. Aqui estão os dogmas nos quais você deve acreditar para aderir à fé científica. O universo surge do nada sem motivo. Da densidade infinita pode-se passar para uma densidade finita de alguma forma desconhecida. Existência de energia, matéria escura nunca observada, nunca comprovada. Chance de que algo, não sendo super-homem, se mova mais rápido que a luz, inflação. Formação espontânea de corpos celestes e da vida, contra todas as leis de probabilidade e contra todos os resultados de medição. Os primeiros 100 membros receberão um livro de Dawkins, ou um de Krauss, ou um desconto para a Disneylândia. Na verdade, a singularidade é uma desculpa para não responder às perguntas. A ideia de que a singularidade está além da compreensão humana a torna uma ferramenta indispensável para fugir de todas as respostas lógicas. Muitas pessoas confiam cegamente nos cientíateurs, sem realmente entender o que eles estão dizendo. Só porque eles têm grandes reconhecimentos acadêmicos não significa que tudo o que eles dizem é verdade. E muitas vezes usam sua posição intelectual e fórmulas matemáticas para intimidar aqueles que querem se opor à sua filosofia humanista, pós-moderna e materialista. Na verdade, estamos falando aqui sobre acreditar em algo que parece mais pensamento filosófico, religioso do que ciência real. Se os cientíateurs disseram isso, então deve ser verdade. Ideias paradoxais como a singularidade são usadas como desculpa para negar a lógica. O princípio de causa e efeito faz parte da lógica. Se não tivéssemos causa e efeito, não poderíamos raciocinar. Por exemplo, na frase "tenho R$ 100 na carteira porque recebi o meu salário" vemos este princípio. Sem ele, você poderia dizer "tenho R$ 100 na carteira que apareceram do nada". O político corrupto diz "os R$ 100.000 apareceram na pasta do nada". A polícia encontra um corpo esfaqueado várias vezes nas costas e encerra o caso como acidente. A faca se materializou várias vezes nas costas da vítima. O juiz confirma. As coisas acontecem. Um cientista vai ao banco e descobre que todas as suas economias desapareceram sem motivo. O gerente responde "sinto muito". As coisas acontecem. O seguro inventa a apólice de teletransporte acidental. Mas eles não pagam porque não há causa e efeito. 1 mais 1 é igual a 3, às vezes até 4. O cientista trabalha o mês todo, mas não recebe. A frase "você tem que me pagar porque eu trabalhei" não é mais válida sem o princípio de causa e efeito. O cientista sai do carro após desligá-lo, e ele liga sozinho e vai embora sem motorista. Tudo pode acontecer, sem motivo. Seja qual for a condição física extrema, a lógica não muda, o princípio de causa e efeito deve ser sempre válido. Devido à lógica pura devido ao princípio de causa e efeito, temos duas conclusões importantes. Uma causa eterna é necessária para que o universo exista. Uma mente onipotente é necessária para que um universo complexo como o nosso exista. Vamos pensar em um livro. É possível um livro surgir do nada? Não. Todo livro deve ter um autor, exceto os de Krauss, ou uma mente pensante, que faz com que o livro seja escrito. O universo é mais complexo que um livro. Se pensarmos nas leis físicas, na quantidade de energia, nas galáxias e na vida na Terra, não temos dúvidas a esse respeito. O universo, portanto, não pode aparecer do nada. Uma mente inteligente e poderosa é necessária para descrever o universo. Isso é pura lógica. Mas vamos esquecer a lógica e voltar ao Big Bang. Os cientistas reconhecem que, se o universo tivesse simplesmente se expandido, a teoria da evolução cósmica teria sido como um foguete espacial gigante e teria falhado miseravelmente. Para que essa história fosse crível, eles tiveram que adicionar a mágica matéria escura. Esta é uma matéria imaginária, invisível, que equilibra todas as contas. Pelo mesmo motivo, que a singularidade aparece, a matéria escura surge do nada e equilibra tudo.
Centros gravitacionais são criados e... Puf! As estrelas. Talvez os cientistas tenham observado a matéria escura com um telescópio? Como podemos ser tão tolos? A matéria é chamada de escura porque não reage à luz ou a qualquer outra onda eletromagnética. Então, obviamente, a matéria escura nunca foi observada, nem comprovada empiricamente. Todas as tentativas de encontrar a matéria escura falharam, como era de se esperar. A matéria escura é como meu hamster invisível, ou meu amigo imaginário, ambos são feitos de matéria escura. Mesmo as mentes dos cientistas são provavelmente feitas de matéria escura. Um físico especulou que, se a teoria do Big Bang fosse verdadeira, haveria algum tipo de radiação no universo. Na década de 1960, a CMB ou radiação cósmica de fundo foi descoberta. Os cientistas falaram que isso é a prova do Big Bang. Quando mediram a CMB, descobriram que estava totalmente fora da escala a respeito aos números previstos da teoria. Analisando ainda melhor os dados, hoje sabemos que os resultados não concordam com a teoria. Os resultados são uma prova contra o Big Bang. Aqui também, os cientistas corrigiram rapidamente os números. Mesmo assim ainda tem problemas, que eles preferem ignorar. Ops! Vamos fingir que nunca aconteceu. O cientista fracassa em sua tentativa de explicar o universo sem Deus. A termodinâmica nos mostra que o universo não é eterno, mas teve um começo. Espaço, tempo, matéria e energia estão interligados. O tempo também teve um começo. Então a causa do universo não pode ser limitada pelo tempo. Isso significa que é eterna. Por isso não precisa de outra causa, sempre existiu. Conforme o princípio de causa e efeito, somente o que tem um começo deve ter uma causa. Uma coisa sem começo não precisa de causa. Também a complexidade do universo demonstra que a sua causa deve ser uma mente pensante, pois o universo é mais complexo que um livro. Uma mente pensante vem de uma ou mais pessoas. Do que foi dito, não é difícil concluir que a causa do universo é Deus. Imaginemos entrar em um estádio e ver uma bola se movendo pelo campo na direção que vai da rede à nossa esquerda para a da nossa direita. A bola está perto da rede direita e está entrando nela. Entrando nessa situação, não podemos dizer se a bola foi chutada do centro do campo ou da rede esquerda, ou de qualquer outra posição intermediária. Em nossa analogia, a rede da esquerda é a singularidade. Estamos pensando que a bola deve ter sido chutada pelo goleiro porque essa é a posição mais distante que podemos colocá-la voltando no tempo. Mas a bola pode muito bem ter sido chutada por um meio-campista. Neste caso, na analogia, este jogador representa Deus. O que os cientistas estão fazendo é excluir inicialmente a hipótese do jogador chutando do meio-campo. Mas isso é apenas um preconceito. Nesse caso, a ciência ateia está demonstrando que não tem a mente aberta para todas as soluções possíveis. E por isso levará o gol da derrota logo no final do campeonato. A única alternativa é perceber o jogador no meio-campo, e não subestimá-lo. Existem duas opções reais para explicar o universo. O universo é eterno, portanto não precisa de uma causa. O universo teve um começo e, portanto, foi criado por Deus. A primeira hipótese já foi rejeitada. A segunda é descartada inicialmente porque os cientistas excluem o sobrenatural, ou seja, a intervenção de Deus. Portanto, resta um universo ilógico e contraditório que surge espontaneamente do nada e sem motivo. Se aceitarmos a ideia de que o universo surgiu do nada, um novo universo pode surgir a qualquer momento. Na verdade, gostaria que 1 milhão de euros aparecesse do nada na minha carteira. Mas acho que a polícia ou o fisco não aceitariam essa explicação. Talvez uma singularidade possa aparecer na minha carteira. Que medo! Assim como a inflação fez o universo se expandir mais rápido que a luz, o dinheiro em minha carteira também desaparece nessa velocidade. Mais do que energia escura para criar estrelas, posso acabar com uma conta de energia escura. Esta conta é tão cara que não posso pagar devido à inflação. Talvez com o Big Cruz o dinheiro vai voltar na minha carteira. Não! Acabaram de cortar minha luz. Esta noite vou tentar esquentar minha sopa com a radiação de fundo do universo. Ok. Ouvimos muitas histórias malucas. Fruto de décadas de especulação, com um só objetivo: provar que o homem não precisa de Deus para explicar suas origens. Mas quando vamos ver? Bem, eles conseguiram demonstrar o contrário, nada pode existir sem Deus. Agora vamos jogar um jogo. Vamos partir de uma única suposição, a Bíblia diz a verdade. Partindo desta suposição vamos ler Gênesis. Conforme a Bíblia, Deus existe, isso é certo desde o primeiro versículo, e Ele criou tudo, incluindo espaço, tempo e matéria, em 6 dias de 24 horas. Deus não faz parte da própria criação, mas é espírito. Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente,
E não é limitado pelo mundo físico, ao contrário, ele o controla e o mundo físico obedece a ele. Ao lermos percebemos como o que está escrito na Bíblia faz mais sentido do que as teorias dos cientiateus. Embora Deus tenha criado tudo visível e invisível por intervenção sobrenatural, ele criou leis físicas conforme as quais o universo se comporta. Essas leis podem ser conhecidas pelo homem através da ciência. Deus cria o homem à sua imagem. Os seres humanos têm uma mente semelhante à de Deus, capaz de raciocinar, como vimos, e de tomar decisões. A existência de Deus permite a nossa, assim como qualquer outra coisa. Acima da criação está Deus, que sempre existiu e não tem causa, mas é a causa de tudo. Se assumirmos que a Bíblia é verdadeira, qualquer coisa que contradiga a Bíblia é falsa. Se usarmos essa suposição para fazer ciência, economizamos muito tempo e esforço desnecessários. De fato, se uma teoria científica contradiz a Bíblia, já sabemos que podemos descartá-la inicialmente. Pensando bem, os cientiateus fazem o mesmo. A suposição deles é que tudo pode ser explicado por leis naturais. Praticamente, os cientiateus excluem a existência de Deus. Se assim não fosse, a intervenção divina não seria por eles classificada como crença religiosa, mas, ao menos, seria uma hipótese possível. Será que os cientiateus estão interessados, na verdade? Parece que não. O interesse deles é provar a validade da própria filosofia, com a qual estão influenciando cada vez mais as novas gerações. Mas se, por outro lado, a Bíblia diz a verdade, então não só temos respostas sobre o nosso passado, mas também temos respostas sobre o nosso futuro. Se a sua principal dúvida é sobre a existência de Deus, saiba que Deus não apenas criou todo o universo para você, mas também se revelou aos homens por meio das Escrituras. Para quem quer conhecer a verdade, é possível investigar cientificamente a veracidade da Bíblia e encontrar evidências de que ela é confiável. A Bíblia nos informa que um dia todos vamos comparecer diante de Deus para serem julgados. Cada pessoa será julgada conforme os 10 mandamentos que Deus nos deu pessoalmente. Mesmo uma única infração de um deles levará à condenação ao tormento eterno. Obviamente o destino de cada um de nós é o lago de fogo, mais comumente conhecido como inferno. Esta é uma má notícia. Por que isso? Há duas razões. A primeira é que Deus é santo e perfeitamente justo. Deus não pode permitir que o pecado fique impune. Visto que ele é eterno, eterno deve ser o castigo. Ninguém pode dizer eu sou uma boa pessoa, porque a comparação é com um Deus perfeito. A segunda razão está na essência do pecado. A raiz de pecado se identifica na rebelião do homem contra Deus. Devido a seu orgulho, o homem quer se colocar no lugar de Deus, e se considera melhor do que ele. Obviamente esta rebelião vai acabar mal, a menos que você saiba como criar o universo do nada. O que precisamos entender é que não se trata apenas das nossas ações, mas também de nossos pensamentos. A Bíblia diz que Deus vê o coração dos homens. Não que Deus tenha um consultório de radiologia, mas ele é onisciente, ou seja, ele sabe tudo, inclusive todos os pensamentos de toda a sua vida. Desde o primeiro pecado de Adão que, ao comer do fruto proibido, questionou a autoridade de Deus, a humanidade sempre quis seguir por sua própria vontade, colocando-se acima da palavra de um Deus perfeito e onisciente. O resultado dessa rebelião é a sentença de condenação eterna, na qual a ira que Deus pacientemente acumulou será descarregada sobre os condenados. Alguns ateus questionam a ideia de um Deus que permite o mal, usando esse argumento como prova contra a existência de um Deus onipotente. Mas, como não leram a Bíblia com atenção, não entenderam que se o mal existe hoje, é devido às escolhas erradas dos homens, que constantemente escolhem o pecado. Deus ama os homens e odeia o pecado. Porque o pecado é mal para nós. De onde eu venho, dizem que você está se dando um tiro no pé. Mas Deus quer o melhor para você. Isso é um justo ódio, que vem de um amor e uma justiça perfeitos. Quantas vezes achamos o comportamento de alguém injusto conosco? Também pensamos em todas as coisas terríveis que acontecem no mundo. Não haveria verdadeira justiça se todos os pecados não fossem punidos. Mas Deus não nos abandonou à nossa sorte. Por que não? A Bíblia nos faz entender que Deus criou tudo para nós. Como alguém que construi um aquário para criar uns peixes. Mas por que se preocupar em saber que todos os seus peixes acabariam no vaso sanitário? Deus queria peixes para seu tanque, não algo para testar a descarga do banheiro. Deus criou tudo para nós, e nos criou para termos um relacionamento de comunhão com Ele. O plano inicial era o de uma criação perfeita, na qual Adão e seus descendentes viveriam para sempre, sem dor, labuta, morte ou pecado. Havia apenas uma regra, que Adão obviamente decidiu quebrar.
Mas assim que o pecado e a morte entram no mundo e o corrompem, Deus tem o plano B. Deus sabe que ninguém jamais será capaz de viver uma vida perfeita sem pecar uma única vez. Diz o ditado popular que, se você quer um trabalho bem feito, deve fazê-lo sozinho. E assim foi. Deus se fez homem, na forma de Jesus, e pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Esta é uma frase muito comum, que devemos entender completamente. O exemplo mais comum é alguém que recebe uma série de multas pesadas, por exemplo, por infrações de trânsito. O réu não tem dinheiro para pagar e, portanto, é chamado ao tribunal perante o juiz. Na analogia, você é o réu, as multas são seus pecados e Deus é o juiz. Sem dinheiro para pagar, o réu é condenado à prisão. Na analogia, não ter dinheiro equivale a dizer que você não tem como pagar o preço por seus pecados e a prisão é obviamente um inferno. Neste ponto, o réu pode tentar várias estratégias, todas inúteis. Por exemplo, ele pode se arrepender de ter cometido as ofensas e dizer que nunca mais fará isso. Inútil, as multas devem ser pagas. O réu pode listar uma série de boas ações que ele fez para a comunidade, pedindo que elas viessem para compensar suas próprias infrações de trânsito. Juiz, é verdade que eu estava dirigindo bêbado e contra o trânsito, mas no dia seguinte ajudei uma velhinha a atravessar a via. Não funciona. Em seguida, o réu se aproxima ao juiz e entrega um envelope com R$ 100 para ele. Esta é a pior jogada de todas, porque o juiz é incorruptível e odeia a corrupção de todo o coração. Isso o deixa ainda mais irritado. Talvez o réu consiga convencer o juiz dizendo: todo mundo faz isso. O juiz responderá: e todo aquele que faz isso tem que pagar. Sobre essa ideia, gostaria de contar uma experiência pessoal. Quando eu era adolescente, eu e minha mãe estávamos indo visitar minha tia. Passando pelo estádio, vi alguns policiais multando uma longa fila de carros estacionados ilegalmente. Havia tantos carros, devia haver centenas. Fiquei maravilhado e perguntei à minha mãe se a polícia teria realmente multado todos aqueles carros. Minha mãe respondeu que sim, esse é o trabalho deles. O irônico é que quem estacionou ali viu todos os outros carros estacionados ilegalmente e disse para si: todo mundo põe aqui. Se me multarem, tem que multar todo mundo também. Pensar que o fato de um número tão grande de infratores o protegeria de alguma forma de ser multado. Mas os policiais, com paciência, passaram o dia redigindo multas. Um a um, cada carro recebeu sua própria multa. Dessa forma, o município também colocou em ordem suas receitas. Então, essa ideia de que se todo mundo faz, eu também posso fazer, não funciona, porque todos nós somos ilegalmente estacionados e todos vamos receber a nossa multa. O juiz não é um de nós, e ele não pensa assim. O juiz não estaciona ilegalmente porque acredita nas leis de trânsito. Deus não fecha os olhos e não pensa como a gente. Deus é santo e abomina o pecado, enquanto para a gente é uma coisa normal. A gente convive com o pecado e usa a injustiça como um atalho. Mas o Deus onisciente vê tudo, e nossas multas estão prontas para serem cobradas. O sentia teu morre e vai a julgamento perante Deus. Sua defesa é esta: não havia nenhuma evidência empírica de que Deus existisse. Mas a Bíblia diz em Romanos 1h20, que cada um de nós sabe em nossos corações que Deus existe. A criação nos prova sua existência. A existência de Deus é logicamente inegável, mas os homens reprimem essa verdade porque amam mais o pecado do que a verdade. Não há desculpa para o sentir ateu, sua defesa não é aceita. Durante sua vida muitos falaram com ele sobre o Evangelho, mas ele não quis acreditar, mangando dos crentes. A Bíblia nos diz que quando ouvimos o Evangelho, é o próprio Espírito Santo quem testemunha o coração do ouvinte. Mas o sentir ateu rejeitou este testemunho e agora o Espírito Santo rejeita ele. A esta altura nada funciona, o réu tem que ir para a cadeia. Mas, espere. O juiz também é avô do réu. O filho do juiz, ou seja, o pai do réu, se oferece para pagar todas as multas do réu. O juiz aceita esse acordo e agora o réu tem que decidir, aceitar a oferta e evitar a prisão, ou recusar a oferta e receber a sentença. A Bíblia nos diz que Deus é uma e três pessoas ao mesmo tempo. Esta não é uma contradição lógica, mas é difícil de imaginar. As três pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo compartilham a natureza divina. Deus também é uma família que se ama perfeitamente. Então o Pai enviou o Filho aqui na Terra para nos salvar dos nossos pecados. Jesus viveu uma vida perfeita e sem pecado e morreu na cruz por nós. Graças a este sacrifício, nossos pecados foram pagos. A prova final é a ressurreição de Jesus, que foi historicamente comprovada. O réu está livre para ir, a única coisa que ele tem que fazer é aceitar a oferta. Agora o réu tem duas opções, aceitar ou não.
O arguido tem problemas pessoais com o filho do juiz e não quer se humilhar, aceitando que ele pague as multas. Para aceitar a oferta, o réu deve ser humilde e reconhecer que precisa do filho do juiz para evitar a prisão. O que ele vai fazer? Assim, você também pode aceitar hoje o dom da salvação de Deus, mas aceitar este dom requer uma virtude muito importante, a humildade. Deus ama e escolhe os humildes para fazer parte de sua família. Quem é orgulhoso não quer se submeter a Deus. Quem conhece e aceita a verdade é transformado internamente, o que Jesus define como nascer de novo. A pessoa começa a ver o mundo, e a perceber o pecado de forma diferente, mais parecida com como Deus vê as coisas. Digamos que você esteja em um prédio grande e precise ir ao banheiro, com urgência. Você vê uma placa indicando a direção do banheiro. O banheiro fica no lado norte do prédio. Apesar desta indicação clara, você pergunta a alguém que lá trabalha e o lado norte está confirmado. Você também encontra um mapa e o mapa informa que o banheiro fica no lado norte. Então você procura o banheiro no lado sul. Isso é um absurdo. Conhecendo a verdade, é óbvio que escolherá a direção certa. Mas agora é tarde demais, você precisa trocar de calça. A verdade é que Deus nos criou e nos ama tanto que morreu por nós, para que nós não ficamos no tormento para a eternidade. Mas, apesar disso, muitos decidem procurar o banheiro da Zona Sul, ou uma bola chutada da rede à sua esquerda, ou de algum ponto maluco de extrema densidade que não seja o transporte público de uma cidade grande na hora do rush. Se o que eu disse faz sentido para você, e você nunca ouviu essas coisas ditas dessa forma, além de banheiros públicos e redes de futebol, sugiro alguns passos fundamentais. Leia a Bíblia, acredite, aplique em sua vida. SaveBlog.com